Vamos começar aí da sua infância, como é que foi aí, né? Você disse que passou pelo espiritismo, pela Umbanda. Seus pais foram espíritas, né? A minha infância, na verdade, ela vem de uma história de uma família simples, como acredito que a maioria das pessoas, né? Eu lembro que nós morávamos numa casa, quando nós éramos pequenos aí, de 5 até os 7 anos, nós morávamos em uma casa, Rafa, que quando chovia no bairro que nós morávamos, a minha casa, ela, na lateral da parede da minha casa, tinha um buraco. E quando chovia muito, alagava a minha casa. Eu lembro como se fosse hoje a minha mãe pegando a gente, colocando a gente em cima da mesa, né? Porque a casa ficava toda alagada. E isso foi muito forte, foi uma infância muito forte. Minha mãe sempre batalhou muito, meu pai também para trazer o sustento, mas nós viemos de uma família muito humilde. Como não diferente, crescemos, né, em ambientes assim que tinha tudo para que nós nos divirtuasse, saísse do eixo, né? E eu lembro que eu morava num bairro que era muito pesado, em um ambiente muito pesado de drogas, de periferia, em São Paulo. E eu lembro, como se fosse hoje, né? Depois de muitos anos, o Espírito Santo ele veio ministrando para mim, né? Eu lembro quando eu tinha uma média de 6 a 7 anos, o Senhor me dava algumas visões, já naquela época, sem mesmo eu conhecer a Jesus, o Senhor me dava algumas visões que eu não entendia. Eu não entendia, né? Ele me mostrava, eu lembro que, né, eu morava numa rua onde tinha muito postes, assim, e o Senhor me mostrava naqueles postes que tinham, no topo daqueles postes, um monte de demônios pendurados, porque aquela rua que eu morava tinha uma viela, e naquela viela tinha uma biqueira. E o Senhor me mostrava que aqueles demônios que ficavam ali naquela biqueira, tocando aquela biqueira junto com os traficantes, eles ficavam pendurados em cima dos postes. Eu lembro como se fosse hoje, muito isso me marcou demais. Uma noite que eu não conseguia dormir, tinha um rapaz que passava vendendo peixe, né? Ele tinha uma variante branca. E eu tinha um medo daquele homem, um medo. Toda vez que ele estava passando na rua, eu corria, não entendia por quê. Olha só que forte, o Espírito Santo ministrou tudo depois para mim. Aquele homem, ele era usado como demônio. A variante, ele abria a porta daquela variante na porta de trás, ele vendia peixe, ele passava nos bairros vendendo peixe. E o Senhor me mostrava em cima daquela variante abarrotado de demônios. Todos aqueles peixes eram consagrados para o demônio. Muito forte. Eu tinha muito medo, eu não entendia. Quando a criança tem medo de alguma coisa, não é muito normal, né? Não é. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha medo eu tinha um caminhão que passava na rua da minha casa. Rapaz, mas eu tinha um medo daquele caminhão, rapaz. Eu imagino. Ele vendia gás na rua. Gás? E toda vez que aquele caminhão aparecia vendendo gás, Os mirins, né? eu olhava pra ele assim, cara, eu corria chorando. E ninguém entendia. Era só eu na rua que tinha medo daquele caminhão. Você pode pedir pro Espírito Santo te revelar Meu Deus isso, né? do céu. É muito forte. Ainda bem que não tem mais aquele caminhão lá. Você mudou de lá, né? Também, né? Mudou de lá ou não? Não, também faz muitos anos também. Então, você pode pedir pro Espírito Santo. Gente, olha, hoje talvez, se você aceitou Jesus depois de muitos anos como eu, você pode pedir pro Espírito Santo te revelar. Ele vai te revelando passo por passo da sua vida, vai te mostrando o porquê de todas as coisas, verdade, né? verdade. Tem os demônios mirins que atuam nas crianças, a gente sabe disso, isso não é segredo para ninguém, que os demônios... Eu acredito que naquela época eu já tinha uma proteção do Espírito Santo, eu já tinha uma proteção. Por quê? Um ambiente onde a minha casa, os meus pais e os meus irmãos, eu sou o irmão mais novo, a minha casa servia ao espiritismo. Né? Nós frequentávamos a casa lá, pode falar todos os nomes das denominações? Pode. Nós frequentávamos a casa de Allan Kardec, eu lembro, senhores, nós íamos até este lugar e nós ficávamos sentados e lá em cima tinha um lugar como se fosse um altar, onde as pessoas ficavam sentadas e elas iam recebendo as entidades, né? Os demônios que viam se faziam por parentes, né? E falavam que eram usados, falando que eram parentes, mas a gente sabe que não é, que eram demônios. Allan Kardec é o que é? Allan Kardec é uma denominação do espiritismo, né? Tem a Asa Branca, tem o Allan Kardec, enfim. Tá. E eu lembro que eu ficava ali
E nós entrávamos em determinado momento daquele acontecimento ali, nós entrávamos em uma salinha, eu lembro que a minha mãe pegava na minha mão, minha mãe também não conhecia Jesus, não sabia. Na verdade, nós estávamos ali porque nós não conhecíamos a Deus, o verdadeiro Deus. Nós não conhecíamos a religião cristã, nós não conhecíamos a Jesus. Né? Então, eu vejo que muita gente, Rafa, frequentam religiões fora da religião cristã porque ainda não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o verdadeiro Deus, como nós naquela época. Então, por isso que eu digo, é importante os testemunhos para que as pessoas comecem a acordar. Né? Muitos estão dormindo porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a eficácia do nosso Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Né? Eu lembro que nós entrávamos em uma salinha, minha mãe entrava comigo, eu era bem pequenininho ainda, tinha de 6 anos, 5, 6 anos, e ela entrava e uma pessoa vinha e colocava as mãos sobre nós. Colocava as mãos sobre nós, transferindo algo sobre nós. Eles falavam que era passe. Passe. Né? Era um passe. Era um passe. Tinham luzes escuras, vermelhas naquela Até sala. hoje eu não entendi o que é esse passe. Ele passa o quê? Passa alguma coisa, Na né? religião deles, eu não sei. Eu acredito, né? Que eles passam transferência de demônios para nossa vida, né? Passa alguma coisa, né? Entendi, tá. Esse que é o nome. A intenção do nome é esse, de passar alguma coisa. Pode nos estar consagrando, né? Algum demônio pode estar consagrando a nós. Eu acredito que seja isso. Né? Eu acredito de verdade seja isso. Porque de lá para cá, cada vez mais, os nossos olhos foram ficando fechados. E nós passamos uma vida toda acreditando que aquilo era verdadeiro. E você recebia a passe quando você era criança? Quando eu era criança, de 5 anos e meio para 6 até 7 anos ali, mais ou menos, nessa Mas vida. quando você recebe um passe, você sente alguma coisa assim, na hora? Não lembro, na época eu não lembro. Eu sei que assim, eu acredito que quando criança, né, é para que você seja manipulado por esses demônios, para que você continue sendo manipulado e a sua família continue sendo manipulada, para que os seus olhos se mantenham fechados, os seus olhos espirituais se mantenham fechados para você continuar acreditando naquela crença e levando cada vez mais pessoas para aquela crença, para que as pessoas acreditem naquilo, né? Mas... E essas religiões aí fazem orações, pastor? Todas elas fazem. Fazem tem um orações. Ritual de abertura, tem uma oração. É como se fosse um culto, Rafa. Basicamente... Estou perguntando mesmo que eu tenho curiosidade de saber. Eu nunca fui nesse lugar. É oração, hora mesmo, hora. Eles fazem ali um Pai Nosso, todos sentados naquela mesa, uma mesa grande. Ora para Deus. Oram para o Deus deles. Né? Que para o nosso não é. Ali que é o Deus, o verdadeiro Deus não está ali. Né? Sim, claro. Mas é uma oração ali deles lá. Entendi. Uma oração. Eles fazem uma oração e depois que eles fazem aquela oração, eles leem um trecho da Bíblia e daquele trecho da Bíblia... Não é da Bíblia nossa? Cristã? Não. Deles? Tem a Bíblia deles. É uma Bíblia deles. Tá. Eles oram lá e aí nas pontas das mesas é onde começa a se manifestar as entidades, né? E eu lembro que começava a se manifestar as entidades nas pontas das mesas e eles levantavam e eles chamavam as pessoas. Papá, o seu parente que morreu tá te trazendo um recado, que ele ia isso. E a pessoa ficava quebrantada e acreditando naquilo. Sabe que eram os anjos que se manifestavam e as pessoas buscavam aquilo ali porque acreditavam que o parente deles estava ali. Um parente, um pai, uma mãe que já tinha morrido que estava ali, mas a gente sabe que não é. Né? E aí passava por todo este processo do culto. Depois que passou aquele processo do culto, né, todos ficavam ali quietinhos, de cabeça baixa, um silêncio, e aí eles iam chamando de fileira em fileira para tomar o passe. Né? Ia chamando, começava das fileiras da frente, ia indo, entrava nessa salinha, e aí essas pessoas iriam colocando as mãos, você sentava numa cadeira, numa salinha escura, com uma luz bem fraquinha. A gente sabe, né? A gente, olha só, hoje, com o Espírito Santo ministrando por nós, a gente sabe que o Espírito Santo não habita nas trevas. Ele não habita em lugares escuros. A gente estava num lugar muito escuro, muito pesado. E a gente sentava ali, vinha uma pessoa e colocava as mãos sobre nós. E a gente ia embora, sem mesmo saber. Mas no momento ali era normal para você ali. Completamente. Conhecia, né? Completamente, nós não conhecíamos o verdadeiro Deus. Nós não conhecíamos, eu não sabia nem o que era a religião cristã, que dirá meus pais. Né? Eu acredito... Mas como que era a sua vida, assim, a vida financeira dos seus pais?
Como que vocês viviam? Nós tínhamos uma vida muito simples. A minha mãe era faxineira, né? A minha mãe me levava de casa em casa para fazer faxina. Eu lembro minha mãe saindo com um guarda-chuva na mão, num dia de chuva muito forte, indo fazer uma faxina, e ela me deixava no quartinho do empregado. Ela chegava na casa da faxina, né? Eu lembro de um condomínio, ela entrava pelo condomínio. Eu lembro minha mãe usando um chinelo bem simplesinho, ela entrava e ela passava pelos fundos da casa do patrão dela, ela me colocava lá no fundinho do quartinho e eu ficava ali sentadinho, assistindo desenho às vezes, sentado, e às vezes não tinha tomado café, porque a gente teve uma infância assim, nunca faltou, Rafa, mas a gente teve uma infância muito simples. E aí, de tempo em tempo, ela ia lá ver se eu estava bem, mas ali, fazendo faxina. Meu pai foi taxista há muitos anos, motorista há muitos anos, caminhoneiro muitos anos, mas morávamos ali. Morávamos em um território onde já estava consagrado ao demônio, né? Onde era um ambiente muito, muito pesado. Olha só um detalhe muito forte. Nós vivendo um tempo de espiritismo ali, mas do nosso lado eu tinha uma avó que tinha um bar, né? E a minha avó, ela servia a Umbanda. Umbanda, não sei se é Umbanda ou Quimbanda, muito pesado mesmo. Esse aí é mais pesado. Muito, muito. E vivemos ali, entre o espiritismo e entre a Umbanda e a Quimbanda. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?